Faz uma lista de 3 a 5 coisas básicas e que fazem muita diferença, que todo mundo poderia observar, as mulheres, no caso, poderiam observar para manter a sua saúde acima do que 80% das mulheres. Assim, como se fosse um checklist, assim, olha, se você... 3 estratégias? 3 a 5. Se você observar isso, você já vai estar melhor que 80% das mulheres. Observar ou fazer? Os dois. Tá. Eu vou colocar aqui, ó, observar... Não, podia ser assim, ó, para as mulheres é fazer e para os homens observar. Show. Boa. Pode ser? Boa. Eu vou escrever aqui, tá? Homens observam, mulheres fazem. Homens, primeiro, observou que a mulher mudou o comportamento do nada com você, saiba que não é ela. Alguma coisa aí tá acontecendo. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Tá. Para os homens, uma outra mudança de comportamento, mudança, por exemplo, de composição corporal em um intervalo de tempo mais curto. Tem aquelas pessoas, engordei 10 quilos em 6 meses. Cara, aí tem algo muito importante que precisa ser feito de forma rápida. E outra importantíssima para os homens e mulheres aí também, mudança do padrão de sono. Cara, isso muda. Tempo de latência, que é o tempo entre você se deitar e começar a dormir. Qualidade do sono e grau de disposição a acordar, isso aí muda o jogo, porque o nosso sono define completamente o nosso dia seguinte e isso é um reflexo da produção hormonal do dia anterior. É uma loucura. Isso aí dá pra gente fazer um podcast só de sono. Só de sono. Não, é surreal. Quanto mais eu estudo sono, mais eu sou apaixonado por sono. Sim, latência, qualidade... E o grau de disposição que você acorda. E o grau de disposição quando acorda. Por quê? Existem 3 hormônios, tem vários, mas 3 hormônios que são produzidos na madrugada, na noite, entre 10 da noite, começa a produção, até as 6 horas da manhã. Então a primeira coisa, quantidade de horas de sono dormidas não quer dizer qualidade de sono. Ok. Isso aí é fácil de perceber. Fica acordado depois dos 35 anos, de 3 da manhã, e dorme até 10 horas. Você dormiu 7 horas. E vê como é que você acorda. Você acorda exausto, morto, parece que um caminhão lhe atropelou e passou por cima 10 vezes. Sim. Por quê? Entre 10 da noite e 6 horas da manhã são produzidos testosterona, que te dá disposição e energia para o dia seguinte, cortisol, que te dá o ímpeto e o prazer pela vida, e GH, que é o hormônio de reparo, especialmente na criança, é o hormônio do crescimento, mas a gente adulto é reparo e homeostase da gordura. Quem não dorme bem, engorda mais fácil. E esses hormônios, eles são modulados pela liberação da melatonina, que é o hormônio que coloca os nossos órgãos para dormir. Manda o cérebro relaxar, manda a adrenal parar de produzir cortisol, vai lá no ovário e diz, agora não é hora de ficar produzindo testosterona não, vamos dando um relaxado, silencia todo mundo. E aí tem grandes problemas, você vai nos Estados Unidos, tá passando o duty free e diz, opa, melatonina 10 miligramas, que é uma dose cavalar, sua pineal produz 0,1 miligramas, você vai botar 10 para quê? 100 vezes mais a sua produção. Aí você faz um shutdown nessa produção hormonal, aí diz, melatonina não funciona. Claro, nenhum hormônio funciona na dose errada. Então, o que é que eu quero te dizer? Muito bom. Nenhum hormônio funciona na dose errada. Nada, como tudo na vida, né, amigo? A diferença do veneno para o remédio é a dose. A diferença do hormônio funcionar e não funcionar é a dose, é o horário. Então, olha que coisa interessante. Se você não teve uma noite de sono de qualidade, primeira coisa, indisposição matinal. Então, se você acorda com preguiça de existir, isso não é depressão. Na maioria das vezes é noite mal dormida. E muitas vezes o excesso de privação de sono dá sinais e sintomas de depressão. E aí você vai para um colega que te dá um antidepressivo e o problema era só privação de sono. Então eu precisava mudar os hábitos, que eu vou chegar na parte da mulher, que vai funcionar para os homens e para as mulheres. E aí você começa a engordar porque você não produz GH. O GH é o hormônio que faz o reparo dos erros inatos do metabolismo também. O corpo da gente funciona assim, ó. A produção em fábrica, A, B, C, D. De vez em quando vem um F aqui no meio do seu. O GH diz, ei, aqui não, você é lá na frente. E a codificação das proteínas, ela é corrigida à noite pelo GH. Então, se você não produz
GH durante a noite porque você está privando sono, isso daqui a pouquinho pipoca com alguma doença. Claro que não é, dormi, passei 4 noites sem dormir e vou adoecer. Não é isso, mas nossos hábitos eles tendem a permanecer durante muito tempo. Sim. Então eu termino dizendo sempre assim, ó. Você já leu Mude Seus Horários, Mude Sua Vida? Maravilhoso. Foi o primeiro livro que eu li sobre a relação direta entre sono e engordar. Sono, você não é o que você come, você é o horário que você dorme. Isso. É de um médico, né? Isso. A cronobiologia tem total influência. Mude seus horários, mude sua vida. E muda completamente. E aí, para as mulheres, tem uma coisa que é muito simples. Existe... Eu sempre brinco, né? O que é que adulto mais faz todos os dias? Pagar boleto, amigo. É pagar boleto. E existe um boleto que é nosso, diário, que chama-se boleto de autocuidado. Então eu faço essa ideia de visualização para toda a minha paciente. Ó, imagina, acordou, no teto da sua cama tem um boleto escrito boleto de autocuidado. O vencimento é hoje e os juros é sua vida. Então você precisa acordar e entender que você precisa fazer o que precisa ser feito. E aí vem as estratégias. Alimentar-se chama-se nutrição de célula. A gente se alimenta, muita gente se alimenta por prazer, se alimenta por desejo, se alimenta por hedonismo. Não é assim que funciona para o nosso corpo. Alimentar é dar o nutriente que a sua célula precisa para ela executar a função dela. Certo. Não adianta colocar querosene num carro que funciona a gasolina. E as pessoas fazem muito isso. Então tem um comportamento muito hedônico em relação à alimentação. Então a primeira coisa que a mulher tem que fazer é alimentar-se para o objetivo que ela tem. Se o seu objetivo é alta performance, você não deve ser uma pessoa que consome glúten em excesso. André, tem que tirar tudo da minha vida? Não, cara, não é isso. Mas assim, não deve. Você deve buscar uma alimentação que favoreça a produção dos hormônios que você quer ter. Então, por exemplo, você quer aumentar a produção de estrogênio e testosterona? Come alimentos mais ricos em zinco, mais ricos em selênio. Então, come mais castanha, come mais frutas, come uma alimentação mais verde, uma quantidade de proteína pesada, deixa para durante o dia, não come mais à noite. Sabe uma coisa engraçada que as pessoas fazem? O tempo de digestão dos alimentos, ele é definido. Então o ovo ele vai demorar 2 a 3 horas para ser digerido, um bife de carne de 4 a 6 horas. Então existe uma proporção de tempo em que isso é digerido. Então, por exemplo, acordei 7h15, vou para academia às 8, é hora de tomar café. Amigo, vai estar só aqui, ó, vai estar aqui. Você não vai, você está usando o que foi comido no jantar que vai ser liberado. Por isso que você está em jejum e você não está passando mal. O que você jantou ontem sofreu um processo de hidrólise e está sendo liberado na sua corrente sanguínea ao longo desse dia. Então, quando você pega uma mulher que está querendo alta performance, a gente tem que evitar coisas que baguncem a performance cerebral dela, por exemplo. Então, o glúten não é tão interessante. E nada de apologia a gluten free, não. Mas não é interessante. Para um dia que você vai ter muitas decisões, uma alimentação mais leve, pega uma sopinha leve à noite, pega uma proteína de alta complexidade, mas que tem um valor biológico não tão alto, então vai para um ovinho ali, faz uma omelete à noite, não vai comer uma carne que te deixa pesada, que vai liberar aminoácidos na madrugada e te despertar. Tem uma coisa muito engraçada, ó. Mulheres depois dos 40 anos, geralmente ali na perimenopausa, tem um despertar de 3 às 4 da manhã, porque diminui a produção de serotonina no cérebro e aí ela desperta. E aí quem come proteína animal à noite também tem isso, porque você tem pico de leucina, então o cérebro liga na madrugada, vai para um rodízio de carne no jantar, você não consegue dormir bem. Porque, primeiro, essa era a hora que a melatonina dizia, estômago, silencia aí, fica quietinho. Não, você agora, se você tem comida, você gera vascularização para cá. Então, o sangue que deveria estar aqui no seu cérebro, produzindo um monte de hormônio, testosterona, cortisol e GH, para que seu outro dia fosse incrível, tá aqui, ó, trabalhando na digestão. E na hora que esse processo de digestão termina, libera na circulação um monte de aminoácidos que não era para ser liberado ali. E aquilo, alguns aminoácidos vão no cérebro e, ei, bora acordar? Você deu energia, agora vamos usar. E aí você desperta na hora errada. Assim como um maratonista tem que comer muito carboidrato, porque vai fazer um treino de endurance muito grande. A sua preparação para o Iron. Exato. Você não mudou sua alimentação? Total. Você não mudou seus hábitos? Mudou a qualidade do sono? Então, cada estratégia tem que ser pensada para o objetivo daquele momento. E por isso não existe one size fits all. Nem na comida,
nem no treino, nem na hora de sono, nem no intervalo. Então, a alimentação é uma obrigação e é nutrição de célula. Certo. Segundo, atividade física. Meu amigo, atividade Sim. física não é opcional. Uma das coisas que... não é opcional. Você também... você gosta de pagar boleto? Eu odeio. Mas é opcional não pagar? Não. Então, a atividade... Eu fui hoje malhar antes de vir pra cá, porque eu disse, eu não posso chegar lá e falar disso sem ter feito. Foi. Sim. Então, assim, practice what you preach, primeira coisa, né? Pratica o que... propaga o que você pratica. Então, eu me senti uma vergonha. Quando eu não ia todo dia, eu não posso cobrar das minhas pacientes. Eu me obriguei a ir todos os dias para eu poder ter moral para cobrar das minhas pacientes que ela tem que fazer. E vários trabalhos científicos têm saído nos últimos anos mostrado que se você quer envelhecer com autonomia e com neurônios, você precisa construir músculo. Então, existe, eu chamo isso de banco de músculos. Então, ou você constrói o seu banco, a sua poupança de músculos e chega a ela multimilionária, ou, meu amigo, você vai ficar sem autonomia e provavelmente com risco de demência antes do tempo. É verdade, tem relação direta com a demência. Muito, total, com demência, com Alzheimer, com privação cognitiva. Então, e assim, ó, uma das coisas que eu mais penso... Você tem que fazer isso pelos seus filhos, você tem que fazer isso por você, pra você ter autonomia. Tem uns vídeos lindos na internet de propaganda do avô levantando um monte de coisa que ele queria só segurar o bebê, segurar o netinho quando chegasse. Então assim, ó, isso aí é por você, para você e pelos outros que você ama. Então, atividade física e alimentação saudável não é opcional, isso aí é obrigação de adulto. Não tem o que discutir, é isso. Terceiro, sono de qualidade. Só para você ter ideia. Se você tem menos de 35 anos e você não dorme entre as 10 e as 6 horas da manhã, para cada noite que você não dorme, você demora 24 a 48 horas para voltar a essa produção hormonal desses hormônios nos dias subsequentes. Depois dos 35, para cada noite, por isso que você sente que a ressaca está maior depois dos 35. Depois dos 35, para cada noite que você não dormiu nesse intervalo, você demora 72 horas. Aí eu pergunto, você está devendo quantos anos para você mesmo de produção hormonal? Essa noite a Lalas dormiu bem, né, amor? Ela acordou e falou, nossa, essa noite foi muito boa. Foi muito boa. Só que já tá devendo por causa dessa... 5 anos por causa dessa criançada. As mães, coitadas, estão devendo aí. Por isso que nós maridos precisamos ajudar muito no que a gente pode. Porque a privação hormonal é inerente, né?